Afinal de contas, o que é livre-arbítrio? O que é felicidade? Pode o indivíduo ter livre-arbítrio e ser feliz? Então, eu convido você para a gente fazer uma reflexão juntos a respeito de livre-arbítrio e felicidade. Eu sou o Zanoni Vizir e você, para entrar em contato conosco, fazer aí as suas previsões, as suas consultas de tarô, de baralho cigano, de tarô africano, de tarô de Witt, tarô de Marcella, para jogar os búzios de acordo com um uso ou dois, para se fazer um mapa astral africano, você entra em contato conosco pelo número que nós vamos deixar aqui na inscrição, 81993933813. Dito isto, vamos ao vídeo. Como é interessante o camarada mediano pensar que tem livre arbítrio. O indivíduo que trabalha 8 horas e ainda faz mais 2 ou 3 de serão, que entende que o seu destino é nascer, viver, reproduzir e morrer, que trabalha toda a semana por tantas e tantas horas, que mal tem tempo de se dedicar aos seus prazeres ou ler um bom livro, são justamente essas pessoas que estão embaixo da pirâmide social, que acreditam que têm livre-arbítrio. O pentecostalismo, o evangelismo, ele alcança grande parte da população, mas não alcança lá as bases. São 5% da população que são ricas, aí vem a outra parte que é classe média, e as grandes multidões que são alcançadas pelo evangelismo. Essas pessoas são as primeiras a acreditar que têm livre-arbítrio. E isso é muito interessante, né? Max Weber falava a respeito disso. E Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Porque, observe, são geralmente essas pessoas da classe mais baixa, né? 75% da população, que fracassados na vida, porque o salário mínimo é o mínimo que o indivíduo pode receber para viver, né? Vendo que não se pode alcançar a universidade e que seus filhos não poderão, uma grande parte da sociedade, pardos, mulatos e negros, com a pequena cota racial para a universidade, são esses indivíduos que têm mais pressa em receber Jesus como seu Salvador, seu único Salvador. Porque aqui na terra passareis por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencerás. Então, a pessoa não tem sucesso aqui, a pessoa é um fracassado, a pessoa é um Zé Ninguém, tem um relacionamento com a sua esposa, a sua parceira, que é terrível, se não asqueroso, e tem aquela vida que sinceramente o faz parecer um autômato. Eu conheço muitas pessoas que trabalham como assalariados, e são muitas as pessoas que não adoecem enquanto estão trabalhando, mas se tem 30 dias de férias, adoecem nos 30 dias de férias. São essas as pessoas que têm pressa em aceitar
a Igreja Congregacional, a Igreja Batista, a Universal do Reino de Deus, a Assembleia, e eles não pensam de forma nenhuma em por que é que igrejas não pagam impostos. A grande máfia da alma, uma vez denunciada por Osho, Bhagwan Rajneesh, no seu livro O Rebelde, constitui-se exatamente dos 3 pilares da sociedade, que é o governo, a universidade e a religião. É necessário esses 3, porque aí fomenta-se uma sociedade de pobres, de indivíduos que terão um mínimo na vida, né? Para o engrandecimento de poucos que terão o tempo todo, que terão tempo para ler, para estudar, para viajar. E a igreja, ela não deixe disso, né? Deixe disso, seja feliz, em tudo dá graças. Por isso que a igreja não paga impostos, né? E a universidade, ela fomenta aí os pensamentos, os pensadores em geral, então os forjadores de opinião, que é a universidade, e aí a religião oficial, né, que é o catolicismo, e aí a posteriori vem o protestantismo, né? É preciso ler a obra de Max Weber, A Ética Protestante. É preciso se estudar o Capital de Karl Marx, o Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels. É importante demais ler-se o 18º Brumário de Napoleão Bonaparte. Aí você entende o que é que está acontecendo em sociedade. É importante primeiro que você tenha alguma base, porque eu vejo as pessoas falando de política, né, do livre-arbítrio, sem ter uma única base do que está acontecendo em sociedade. Elas não entendem a mudança de governo, elas não entendem por que é que Jair Bolsonaro continua livre. Elas não conseguem entender por que Lula foi solto, elas não conseguem entender por que Lula, elas não conseguem entender. Para elas, Lula é um comunista. E elas não sabem exatamente como colocar. A palavra comunista só faz medo a gente ignorante, a gente burra, a gente que não teve acesso às obras que nós falamos agora, a Ética Protestante de Max Weber. Se eu estiver errado, vocês corrijam, mas as outras eu sei que é do Capital de Karl Marx, do Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels, e 18º Brumário de Napoleão Bonaparte. Então, são essas escrituras, não é essa biblioteca que nós falamos agora, que fala exatamente o que é essas 3 coisas. Então nós temos o capitalismo, só para se entender, nós temos o capitalismo, o socialismo e o comunismo. Tá? Então no capitalismo existe toda aquela história de perda e de ganhos. Você trabalha para um patrão e você, através dos seus méritos, você consegue um lugar na sociedade. Isso é capitalismo. Ou seja, você pode ter mais do que o outro, você pode conseguir um carro bom, você pode, através dos seus esforços, conseguir modificar o ambiente em que você nasceu. Isso é capitalismo. O socialismo, né, ele vê simplesmente como pegar aqueles bens que são produzidos e dividir entre as pessoas. Como é que a gente divide muito bem isso aí? Como é que a gente vai dividir esses bens? Mas ainda vai ter a figura de um atravessador, que no socialismo se quer todo mundo bem, e isso acontece em Cuba. Então não importa o que você seja, se você é médico, se você
é enfermeira, se você é professor, o que você seja, dentro do socialismo você vai ganhar aquele salário. A profissão só quer dizer que você tem uma vocação, uma vocação linda, maravilhosa, mas o salário do médico em Cuba é igual ao do professor, é igual ao do gari, é igual, porque isso é socialismo. Mas eles estão trabalhando ainda para um patrão. Eles estão trabalhando para o governo, eles estão trabalhando para alguém que está dominando lá. Então, no capitalismo, você trabalha para o seu bem e sua família. No socialismo, você trabalha sabendo que todo mundo, de alguma forma, deve ficar bem. Você não vai ganhar mais do que o outro, você não vai ter um carro melhor, isso é socialismo. E o comunismo, na verdade, nunca deu certo. Nunca, quando foi testado na Rússia, ou seja, você produz os bens de consumo, mas que você não tem um atravessador, você não tem um patrão, as pessoas simplesmente, aconteceu isso já na Rússia, e as pessoas simplesmente não quiseram mais trabalhar, porque não tinha mais o que conquistar. Tudo era de todos, ou nada era de ninguém, e aí não existe o comunismo na prática. Na China, por exemplo, a China é social-democrática, não tem mais somente o comunismo em si na China. Não existe. Então, os indivíduos que conversam sobre política em bares e tudo mais não conhecem essa situação, porque não são afeitos à leitura. Em vez de estar estudando no final de semana, estão enchendo o rabo de cachaça. Então, essas pessoas elas não entendem como isso acontece. Então, dentro desse movimento socialismo, capitalismo e comunismo, se dá ao indivíduo, né, aquele que está produzindo os bens de consumo, o trabalhador, a ideia de que ele tem livre-arbítrio. Você sabe que isso é mentira. Se você é um trabalhador brasileiro que precisa pegar o busão 5 horas, 3 horas da madrugada, você sabe que você não tem livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio para ir trabalhar e não ir. Não, você não tem. Se você não trabalhar, você morre de fome, sua família morre de fome, seu gato morre de fome, sua cachaça morre, seu gato morre de fome, seu cachorro morre de fome. Você não tem livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio para dizer a hora que vai sair, a hora que você chega. Quem define as regras é quem tem o poder. Você não tem livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio de, se você adoecer, ou se alguém de sua família adoecer e você não tem condições financeiras, você não tem livre-arbítrio de levar essa pessoa para um hospital melhor. E se você não tem dinheiro, e se você não conseguir passar na federal, você não vai ter condições de fazer nunca uma universidade particular. Você não tem. Você não tem livre-arbítrio. Você não tem. Mas o que as pessoas querem não é livre-arbítrio. Isso ficou bem denotado nos movimentos que houveram aí antes de nós. No movimento passado, o fascismo, o nazismo, em que milhões de pessoas se renderam aos pés de Adolf Hitler. Mesmo ele tendo aquelas ideias estapafúrdias que ele teve. Leia-se Mein Kampf e você vai entender do que eu estou falando. Leia-se Hitler de Jan Keschal, que você vai saber do que eu estou falando. Então, as pessoas elas estão ansiosas por perder o seu livre-arbítrio, por se vir a um ditador, para que possam repetir o que os soldados fascistas, nazistas diziam. Nós estávamos apenas obedecendo ordem. Nós vimos aí as últimas eleições. Nós vimos pessoas ficando na frente de um caminhão e não era Superman.
Nós vimos pessoas de bem que se diziam que banheiro não deveria ser para macho e mulher, defecando no mesmo banheiro. Nós vimos essas pessoas no meio da chuva. Nós vimos essas pessoas orando, rezando por um pneu. Pessoas que se pareciam inteligentes, né, que eram certamente inteligentes, pessoas dizendo que um ET estava descendo, pessoas dizendo que Jair Bolsonaro estaria governando no corpo de Lula. Tem gente que morre acreditando exatamente nisso. E no dia 8 de janeiro, né, do ano passado, nós vimos as pessoas, eu posso errar aqui nas datas, mas nós vimos essas pessoas invadindo, né, os três poderes, invadindo. Grande parte dessas pessoas estão na Papuda, estão na colmeia. O que é que essas pessoas ansiavam? Elas ansiavam depositar o seu peso, o peso de sua culpa, do seu remorso, o fato de usar arma. Como dizia Jair Bolsonaro, as minorias terão que se curvar à maioria. Você viu os índios, Yanomami, sem direito nenhum? Você viu absurdos que aconteceram de violência enquanto no governo de Jair Bolsonaro e pós, e durante toda essa história que ficou esse povo, né? Que enquanto não se fazia nenhum ato terrível como foi o de 8 de janeiro, né? De 2000, nós chamamos de 2023, então não se fazia nada, as pessoas ficavam ali e não tinha choque com polícia, não tinha nada, as pessoas estavam ali desfilando, fazendo bobagem, com ideias estapafúrdias, porque Jair Bolsonaro nunca apresentou um plano de governo e os 4 anos que ele passou na presidência da República, o Brasil se encolheu diante das nações do mundo todo, virou um meme, uma piada. Mas as pessoas estavam loucas. As pessoas ainda estão loucas. Eu vi um amigo que veio aqui falar comigo, um tal de um psicólogo falar comigo. Isso logo lá quando Lula venceu. Guedes disse que em 3 anos o Brasil terá, com o PT no poder, estará igual a Venezuela. Eu disse, como assim o PT passou 12 ou foi 13 anos, ou foram 13 anos no poder? E nós não chegamos à Venezuela. Por quê? Não, porque agora é diferente. Guedes, e Guedes é profeta. Porque o vidente aqui sou eu. Para mim, Guedes era um materialista, um economista. Um péssimo economista. O governo de Jair Bolsonaro foi um fracasso. Mas estava todo mundo lutando por uma coisa só: perder o livre-arbítrio. Querer uma ditadura no poder. E é importante ler-se a obra Batismo de Sangue de Frei Beto. Teologia do Cativeiro e da Libertação de Frei Leonardo Boff. As Veias Abertas da América Latina, entre outros, para você entender o que foi a ditadura. Mas as pessoas estavam ansiando isso, perder seus direitos civis, seus direitos pessoais. Estavam ansiando por uma ditadura. Porque essas pessoas não querem livre-arbítrio, elas querem a felicidade. A felicidade de colocar nos ombros de um homem da nação que esteja no poder os seus remorsos, os seus pecados, os seus crimes, as suas safadezas, sem vergonhice, falcatruas e tudo mais. Mas isso é uma coisa criminável? Não é. É uma coisa de onde em si não é. O pensamento de que quem não tem livre-arbítrio, quem está ali cumprindo ordens, quem está praticando um crime, e que foram muitos praticados na humanidade, como os 300 anos de escravidão no Brasil, um crime hediondo contra a raça negra, porque dividiram em raça. A raça negra, a raça humana é uma só, mas os negros passaram aí 300 anos de escravidão.
Eu gostaria, em nome da verdade, de repassar para vocês aqui, recomendar para vocês Laurentino Gomes, Escravidão, que é o primeiro volume do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. O que diz aqui nesse primeiro livro? Uma história de escravidão no Brasil, o primeiro volume da trilogia. O Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África, afirmava no final do século XVII o padre jesuíta Antônio Vieira. Essa é uma frase profética que se torna cada vez mais verdadeira. Maior território escravocrata do hemisfério ocidental, o Brasil recebeu cerca de 5 milhões de cativos africanos, 40% do total de 12,5 milhões embarcados para a América ao longo de 3 séculos e meio. Eu falei 300 anos, né? Aqui está falando de 3 séculos e meio, 350 anos. Como resultado, o país tem hoje a maior população negra do planeta, com exceção apenas da Nigéria. Foi também entre os países do mundo que mais tempo resistiu a acabar com o tráfico de pessoas e o último a abolir o cativeiro, por meio da Lei Áurea de 1888, 15 anos depois do Porto Rico e 2 depois de Cuba. Quer dizer que Porto Rico já tinha libertado os escravos 15 anos antes do Brasil pensar nisso. Né? E Cuba tinha libertado seus escravos 2 anos antes do Brasil pensar nisso. A experiência mais determinante na história brasileira, a escravidão tem um impacto profundo na sociedade, na cultura e no sistema político e econômico que deu origem ao país após a independência. Nenhum outro assunto é tão importante e tão definidor de nossa identidade nacional. Estudá-lo ajuda a explicar o que fomos no passado, o que somos hoje e o que seremos daqui para frente. Laurentino Gomes. Então nós estamos apresentando os crimes contra uma raça e a Igreja Católica foi determinante nisso. Inclusive nós vamos falar muito no canal Cabeça, a gente vai ter muito o que falar nesse canal Cabeça de Negro sobre isso, certo? Então, né, o que aconteceu? A igreja simplesmente assinou um papel dizendo que o negro era um bicho que precisava ser trazido a ferros e os traficantes de escravos, que foram muitos, inclusive da coroa e da igreja, jesuítas, etc., enriqueceram com o crime do tráfico de vidas humanas de escravos. Não é a ética, não é a religião que fala nesses períodos, sabe? É simplesmente a conveniência. Então, é isso que aconteceu no Brasil. Os 4 anos de Jair Bolsonaro, primeiro presidente a não ser reeleito na história do Brasil, foi Jair Bolsonaro. E aí você viu o que um idiota como aquele, que não tem um plano de governo, que não tem um livro escrito, que é um covarde que fugiu, porque o Lula não fugiu, o que ele fez. Então você vê como é que as pessoas estão para perder o que eles chamam de livre-arbítrio, que dizem que tem. Eles não têm, porque se eles tivessem, eles não ansiavam tanto por livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é um apanágio das criaturas divinas, das divindades em si. Os anjos de Deus, arcanjos, a igreja ensina muito bem, anjos e arcanjos, querubins, serafins, não têm livre-arbítrio. Não tem no candomblé livre-arbítrio também. Exu é, no candomblé, simplesmente um mensageiro, é poderoso, é um orixá, mas é um mensageiro entre os orixás, não tendo ele livre-arbítrio. Então, os indivíduos absolutamente felizes, dentro do que nós chamamos, por exemplo, nos Vedas, os Gandhavas, são os indivíduos que não têm livre-arbítrio. Eles recebem uma missão e simplesmente praticam. Esses indivíduos não têm livre-arbítrio.
Pois bem, dentro da religiosidade existe isso. Os indivíduos que se entregam a um guru, como aconteceu com Srila Prabhupada e o movimento da ISKCON, movimento conhecido como Hare Krishna, esses indivíduos dançavam na rua e eram absolutamente felizes, como eram felizes os primeiros franciscanos que rodeavam Francisco de Assis. Srila Prabhupada Maharaja recebeu da boca de Bhaktivinoda Thakur, o seu mestre espiritual, a missão de vir para o Brasil pregar o movimento Hare Krishna. Ele deveria escrever livros, compor canções, etc. E foi o que Srila Prabhupada, com 60 anos de idade, veio da Índia para os Estados Unidos e criou o movimento que ficou conhecido mundialmente como Hare Krishna. Ele fez mais de 12 colégios, ele escreveu e traduziu mais de 300 livros. Então é um indivíduo que descobriu a sua missão porque um guru lhe deu a missão. Ou seja, perdido o livre-arbítrio, jogou-se na missão e foi feliz. É feliz um indivíduo que chega, que procura dentro do candomblé, por exemplo, e recebe uma missão, né? Eu digo, o Pai Santo, eu estou indo embora, você vai receber minha mão de búzios, todos os seus direitos, o DK, e você vai dar continuidade à minha obra. Aquela pessoa que pegou aquela obra e continua fazendo, está ali à frente, é uma pessoa feliz porque ela perdeu o livre-arbítrio. Ela vai chorar, sofrer por aquilo que foi entregue a ela, a sua missão. Como aconteceu comigo, através do meu mestre, e me colocou no momento em que eu falei para Ariel, é isso que eu quero, e aí o camarada disse, não, você será um luciferiano. A partir daí eu comecei a ser feliz. Não existe livre-arbítrio e felicidade. Ou existe felicidade, ou existe livre-arbítrio. Ou você recebe uma missão e cumpre, ou você simplesmente vai estar perdido no meio do mundo. Vai estar mais por fora de que bunda de índio, mais perdido de que cachorro caiu da mudança. Aqui, em nossa casa, existe uma iniciada chamada Lumina Yase, que é a pessoa mais perdida que eu já conheci na vida. Hoje, o recente boy dela veio aqui e eu tive que falar para ele, eu disse, olha, tudo aquilo falando da iniciada. Porque ela acende uma vela para um santo, ela acende uma vela para a Xuxa, ela acende uma vela para um daimon, ela vai na igreja, ela vai no catimbó, ela vai na macumba, ela vai no candomblé, ela vai na igreja evangélica. Nunca se viu uma pessoa tão perdida. E o resultado é uma pessoa desprovida de alma. E eu disse ao indivíduo, abre aspas, tudo que norteia uma alma humana, que faz com que uma vida humana seja repleta de significado, como devoção a uma divindade, lealdade aos amigos, amor aos filhos, um conjunto de valores, a sua esposa não tem. Não tem nenhum, ela não tem, fecha aspas, nenhum valor. Perdida no mundo, não tem aquela pessoa que quando morrer, disse eu, ninguém vai sentir falta, que as poucas lágrimas que serão derramadas serão lágrimas de crocodilo, que as pessoas, inclusive filhos, vão amar a passagem dela porque ela vai deixar uma boa aposentadoria, porque tem filhas de menor e trabalha no emprego público, e é isso que vai acontecer. Então, se você quer ser feliz, não é? Eu lhe dei a ideia aqui e agora, veja isso. Quando você faz um pacto, um acordo, né, com um luciferiano, quando você diz eu vou fazer um acordo com Lúcifer, a partir daí o mestre espiritual vai lhe passar diretrizes, orientações para você seguir. E é terrível ver
ver como as pessoas se perdem. Ah, o senhor está falando isso, mas o mestre tal, a mestra Zinache, o mestre não sei quem, fala isso, fala aquilo. Como as pessoas estão perdidas. Recentemente, uma pessoa honrada fez um pacto aqui com Lúcifer e tá uma luta para a gente passar oráculo para a pessoa, uma luta. Não tem nada mais simples de que um oráculo e uma luta, porque a prioridade da pessoa não é ser luciferiano. Fez um pacto com Lúcifer porque disse que amava Lúcifer, mas Lúcifer não é um amor, um namorado. Lúcifer é uma causa. Todos os deuses de Goécia, eles querem uma coisa, eles querem ser famosos. E esse é o segredo de você ter sorte em um pacto com qualquer um dos deuses que você escolher, Asterote, Lúcifer, Baal, Lilith. Se você tornar essas divindades famosas, elas irão trabalhar para você. É esse o segredo. Não é oferenda, não é você dizer, ah, eu acho lindo, vou fazer um altar. Não. Você precisa receber oralmente da boca do seu mestre o que você vai fazer com a sua vida espiritual. Senão, você vai ficar igual bosta na água. Você nunca vai ter o contato que o seu mestre tem com a divindade. Você não sabe jogar um oráculo. Você não dá prioridade, porque eu noto que as pessoas, quando é conveniente, elas aprendem. Quando é conveniente, elas fazem. Então, se você escolher um mestre, pactuou com aquele mestre, com o Daimon de Goécia, Samael, Lilith, Orobas, Asterote, Claunek, qualquer um, e você não segue as instruções, então você está sendo desleal com o seu mestre espiritual e você não tem devoção. A devoção que você pensa que você tem é uma masturbação intelectual, é uma loucura da sua cabeça, você não tem nada. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Se você não faz nada pela causa, se você dá o mínimo à causa, se você não é pródiga, se você não quer ver a causa crescendo, se você não quer ver o seu mestre bem, você está perdida na vida. Você está perdido na sua vida. Você terá livre-arbítrio e morrerá dele, mas nunca saberá o que é felicidade. Felicidade é a planta que, por exemplo, a trepadeira, que ela só trepa pelos muros, mas ela está cumprindo a missão dela. Felicidade é o aprendiz que recebeu das mãos do mestre a missão, que cumpre e morre por aquilo. A vida não tem nenhum sentido. Você precisa dar um sentido à sua vida. Senão, infelizmente, você vai morrer como um cachorro morre. Você nasceu, defecou, urinou, comeu, bebeu, reproduziu e morreu, como um animal qualquer. Então, eu espero que você tenha entendido. Eu não vou me aprofundar mais aqui no canal, mas oralmente, se algum discípulo, porque se você pactuou, você é discípulo. É discípulo. Então, se você procurar, eu falo mais com você. Mas você precisa receber uma missão, por menor que seja, e se dar totalmente aquilo. Então eu percebo as pessoas resistindo, eu vejo a dificuldade que tem de aprender o mínimo. E pessoas que vêm com muita ideia, com muita coisa esotérica, chega aqui eu digo, ó, não é assim não. Isso é tudo invenção, isso é. Não, eu quero ver se você é capaz de fazer o mínimo. E eu vejo a luta que é para conseguir dessa pessoa o mínimo. Sinceramente, que Satã tenha piedade de nós. Eita!